Se você também quiser ficar à vontade para falar um pouco de você, eu sou Silvana, sou formada em Direito, tenho mestrado também em Direito e Sociologia, lá pela Universidade Federal Fluminense. Não sei se você já percebeu, eu sou do Rio. Também sou observadora, né, do Observatório das Novas Morfologias, né, do Trabalho sobre a Vida e a Saúde do Trabalhador, do Instituto Avançado de Estudo da USP. Né, eu também sou coordenadora de um grupo de trabalho de lá, desse mesmo observatório, onde nós estamos trabalhando com os refugiados, né, os imigrantes, trabalhadores imigrantes e refugiados. Eu sou coordenadora desse grupo, né, específico, um subgrupo dentro do GT4, que trata, né, do problema dos refugiados, de acessibilidade deles aos bens e serviços públicos, né, que o Brasil possa dispor de acordo com a Convenção de Genebra de 51. E sou advogada, né, como eu te falei, também sou professora, dou aula, sempre fui professora, advogada de formação e professora de formação. E a ideia desse curso, Litigância Climática Trabalhista, é trabalhar, basicamente, né, não só a mudança climática e os seus impactos, não só também na vida do trabalhador, mas na vida do ser humano, mas também pensar em algumas estratégias para minimizar esses impactos, né, que a mudança climática vem trazendo, né, na pessoa do trabalhador e na pessoa de um modo geral, né? Porque quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente está dentro de um aspecto muito grande, né? Você tem aí o planeta, tem os seres, né? Os seres vivos, você tem os seres humanos dentro desse gênero seres vivos, você tem também os seres inanimados, tem também os próprios recursos, né? Os minérios, tudo isso compõe, né? O sistema planetário. E com as mudanças climáticas, esse sistema planetário está sofrendo aí um retrocesso, né, no seu desenvolvimento natural. Então, a litigância climática trabalhista, embora o termo seja trabalhista, não está totalmente desvinculado da litigância climática do direito como um todo. A gente coloca o termo trabalhista só para fins de didática mesmo, para trabalhar didaticamente uma litigância. Mas, como nós sabemos, mandado de segurança, tanto no processo do trabalho, quanto no processo civil, ou no processo penal, ou no processo tributário, é o mesmo, não muda. O que vai mudar é o suporte fático. Né? Enquanto aqui na litigância climática o suporte fático normalmente é uma relação de trabalho, nas outras áreas serão outros tipos de relação jurídica. Então, a ideia aqui é também fazer uma crítica, né? Uma crítica a esse modelo constitucional que tem uma tendência hegemônica. Por que eu digo que tem uma tendência hegemônica? Porque todo o nosso arcabouço jurídico, ele é pautado, sim, né, numa realidade de uma Europa ocidental. Nós somos, sim, né, um país que foi, né, colonizado. Né? Nós, lá há 500 anos atrás, né, quando os europeus, né, descobriram e invadiram a América, eles introduziram para dentro desse território os seus costumes, os seus modos de vida, inclusive o seu direito e toda a sua estrutura, como os tribunais, o próprio Ministério Público, a figura do advogado. Então, tudo isso, para nós, é importado, né? A gente não criou nada disso, a gente simplesmente incorporou depois que eles, né, vamos dizer assim, invadiram aqui, né, o território americano. Então, a ideia da aula de hoje é pensar a mudança climática
e o racismo ambiental numa perspectiva crítica. Isso não significa dizer que a gente tenha que abandonar o nosso arcabouço jurídico, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência pátria. Não é nada disso, muito pelo contrário. A gente tem que fortalecer, mas a gente não pode também aceitar tudo, né? Sobretudo porque hoje a gente vive num regime de precedente, de vinculativo. Então, se a gente parar nos precedentes que nos vinculam, a gente simplesmente fica engessado. O papel do advogado não é esse, né? O papel do advogado é sempre levar adiante o desenvolvimento do direito a partir de um olhar crítico, ajustar as lentes para a realidade, olhar o chão da vida, né? E quando a gente está dentro do direito do trabalho, a gente não pode se desvincular do chão da vida, né? Porque o trabalhador, ele vive as suas realidades. A gente que estuda o trabalho, que faz uma análise jurídica e às vezes até sociológica, a gente não tem muito como saber como é, de fato, a vida de cada trabalhador, porque são tantas as categorias que a gente não tem como mensurar a realidade, o chão da vida deles. Então, a gente passa muito de forma abstrata. Então, o olhar crítico é no sentido de não generalizar o direito do trabalho para todos os trabalhadores, porque cada trabalhador, dentro da sua atividade, tem a sua realidade. Então, a ideia hoje é trabalhar a doutrina, sim, a nossa doutrina constitucional, mas sempre com um olhar crítico, né? Sempre pensando, olha, como isso aconteceu assim de repente, né? Quais são os resultados disso? Por que isso aconteceu? Então, a gente vai dar seguimento aqui, e eu já vou trazendo logo de cara, eu nem botei aqui o... Deixa eu só ver aqui o horário para não me perder. Eu coloquei aqui de cara uma figura, uma imagem, né, de um desastre ambiental, né? Essa imagem é do subúrbio do Rio, né? Um deslizamento de terra, onde você vê aí, com certeza, casas, né, propriedades, pessoas, animais de estimação, mobília, tudo, né, terra abaixo. E isso, com certeza, vai desencadear o que nós chamamos de racismo ambiental. Porque, veja bem, né, estruturalmente falando, eu vou falar da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu conheço bem, e aqui em São Paulo também não é muito diferente, as pessoas mais pobres, elas subiram o morro. Lá no Rio, o Rio é uma cidade muito acidentada. Elas não tinham como ficar no asfalto, elas não tinham como ficar no plano, no horizonte. Então, essas pessoas, né, sobretudo depois da Lei Áurea, né, os escravos libertos, eles foram pouco a pouco assumindo os territórios do morro. Daí as favelas, né? As famosas favelas cariocas. Então, essa imagem mostra já como o colonialismo ele foi prejudicial, né, para o meio ambiente brasileiro, porque as pessoas pobres, àquela época, elas tiveram que subir um morro sem planejamento urbano nenhum, né, sem pensar se aquele solo é resistente à chuva, sem pensar na erosão, sem pensar na própria construção. E conforme o tempo vai passando, isso vai sendo saturado, o desastre é iminente. Então, existe uma relação muito intensa entre racismo ambiental e mudanças climáticas. Nós podemos dizer que o racismo ambiental provoca as mudanças climáticas e as mudanças climáticas alimentam cada vez mais o racismo ambiental. Então, esses são os reais efeitos, né, principalmente sobre as populações subalternizadas. Elas é quem sofrem mais. E quais são os impactos, né, dessas mudanças climáticas no Brasil? Né, segundo estudos mais recentes, e a gente pode dizer que esses estudos eles são reais, eles não são
estudos que a gente possa ignorar, diz, né, de um modo até geral, que as consequências serão bem negativas. Mas o Brasil, ele sofre mais. Por que a gente sofre mais? Porque a gente fica com os dois efeitos negativos, né, do desenvolvimento econômico. A gente fica com a degradação e fica com os efeitos da degradação. Esse é o grande problema de países subdesenvolvidos como o Brasil. A gente vai ver, conforme a gente vai avançando na aula, como isso é verdade, como isso é real, como isso é estrutural. É por isso que eu digo que o racismo ambiental, ele alimenta as mudanças climáticas, assim como as mudanças climáticas também alimentam o racismo estrutural. Uma coisa está implicada na outra. Né? E, segundo esse painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, haverá impactos negativos no país. Ele está falando desse impacto numa perspectiva de aquecimento global. Né? Eu coloquei uma figura bastante clichê, que é de uma mãe ursa com seu filhote urso, praticamente ilhado como nós, né? Não tendo para onde escapar. Né? Então, como é que ficam essas vidas? Né? A gente está colocando aí a vida animal. Mas será que essa vida animal também ela não tem uma perspectiva jurídica de sobrevivência e de vida? Né? Então, são questões importantes que a gente precisa estar colocando numa aula de mudanças climáticas, principalmente quando essa aula tem uma visão crítica, né, desse ocidentalismo. Você vê que essa imagem aí, ela muito provavelmente é do Polo Norte, ou seja, do hemisfério norte, né, de um lugar bem distante do Brasil. Mas o que a gente pode ver nesse primeiro momento é que ali não tem propriamente uma devastação, ali tem uma consequência do aquecimento global, né? Aqui no Brasil, nós temos não só essa consequência triste aí, medonha, mas também a consequência da degradação ambiental. Então, vamos passar. E aqui o slide diz que esse aquecimento global, né, esse aquecimento na verdade, o aquecimento global de 4 graus Celsius, né, vai ter uma enorme gravidade no território brasileiro. A gente, a bem da verdade, já estamos até sentindo isso, né? A gente está vivendo de tempos em tempos calor excessivo e frio excessivo. Nós estamos aqui em estiagem, né? O estado de São Paulo já decretou estado de estiagem, ou seja, não há chuva suficiente para que o meio ambiente se regenere da forma que ele precisa se regenerar. Então, essa estiagem, essa falta de chuva é muito em consequência do desmatamento da floresta amazônica e do Pantanal, porque a floresta amazônica e o Pantanal, eles são responsáveis pela formação dos rios voadores. O que são esses rios voadores? Eles são aquelas nuvens densas, repletas de água, que traz a chuva para a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, Paraná. Então, quando esses rios voadores estão secos em razão da ausência de sua produção, que é a devastação da floresta amazônica, o cenário é esse, o cenário é de estiagem, porque a chuva vem desses rios voadores. A partir do momento que a gente não tem mais os rios voadores, não temos chuvas. Isso tudo vai também aumentando o aquecimento global. Então, está tudo interligado. Então, a mensagem clara aqui é que o meio ambiente, ele é sistêmico. O meio ambiente, ele não é isolado. Essa mãe ursa e seus filhotes não estão isolados naquela geleira. Eles estão dentro do meio ambiente como um todo. Só que esse meio ambiente como um todo, de um modo geral, está sofrendo uma imensa degradação. E aí todos, da mesma forma, vão sofrendo. Então, eu queria fazer essas introduções, assim, mais, vamos dizer, numa perspectiva sociológica, para a gente entrar propriamente, né, no direito.
E eu acho que esse slide aqui é o slide mais importante, eu considero ele como sendo o mais importante da nossa aula, porque nesse slide aqui, a gente vai falar, a gente tem aqui políticas públicas e prestações jurídicas. Né? Quais seriam as medidas, né, a serem tomadas pelo poder público? Quais são as medidas tomadas pelo Estado? E muito além do Estado, quais são as medidas que devem ser tomadas pelo Estado e pelos particulares? Colocando aí, já que a gente está dentro do direito do trabalho, particulares aí, lê-se empresas, né? E depois a gente vai dar mais continuidade nisso que eu estou aqui falando. Então, políticas públicas e prestações jurídicas. Sair também um pouco desse esquema fechado de políticas públicas do Estado Executivo e prestações jurídicas do Poder Legislativo. Ora, políticas públicas não é só para o Poder Executivo. Prestações jurídicas também não são só para o Poder Legislativo. Você pode ter prestações jurídicas no âmbito privado. E aí a gente vai, né, retomar esse tema logo mais quando a gente for avançando. Então, políticas públicas e prestações jurídicas que levem em conta as desigualdades sociais, econômicas, o direito à participação, né, das comunidades afetadas nas tomadas de decisão, sobretudo quando você tem desapropriação coletiva de propriedades de uso coletivo. Essas pessoas, elas precisam ser ouvidas. Hoje, inclusive, o Código de Processo Civil determina que quando houver conflito coletivo em sede de posse de propriedade coletiva, o Ministério Público e a Defensoria Pública precisam ser intimados para a proteção dessas pessoas. Então, já existe, aí no caso é uma prestação jurídica, de garantia, né, de participação dessas pessoas no processo. Né? A gente está falando aqui no processo de desapropriação, processo judicial, mas é assim, você tem no processo judicial, você vai ter no processo dentro das assembleias legislativas, você vai ter os processos de decisão para além do poder legislativo, dentro do poder executivo, quando eles fazem a chamada de consulta pública, de audiência pública, para que essas pessoas possam se manifestar acerca daquele interesse dela que está sendo atingido por alguma atividade econômica, certamente. Na maior parte das vezes, é por conta de uma atividade econômica. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas. Essa questão da participação coletiva, ela é extremamente importante, porque ela muda o paradigma, inclusive do processo. Você deixa de ter aquele processo clássico, né, de tese e antítese, para colocar ali as demandas reais das pessoas, não importando se elas são partes, né, aquelas partes formais do processo. Elas são o quê? Elas são agentes sociais que vão e têm capacidade de decidir. Então, essa questão da participação social nas tomadas de decisões, elas são muito importantes, né, hoje, do ponto de vista até do processo estrutural. E promoção da educação ambiental, que está previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6 da Constituição. A Constituição determina a educação ambiental no ensino fundamental, né, e no ensino médio. É uma determinação, isso significa dizer que é um direito. E sendo um direito, esse direito precisa ser o quê? Efetivado. Então, as escolas, sobretudo públicas, elas precisam inserir dentro do seu currículo a educação ambiental, para que essas gerações presentes possam preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. É assim que funciona. É a gente aqui hoje preservando
para que os nossos filhos amanhã e netos também possam viver de uma forma boa no planeta. Porque do jeito que está, né, tá complicado. Uma questão também importante é a valorização do conhecimento tradicional das comunidades. Isso a gente vai falar num slide onde a gente vai tratar da Pachamama, né, e do constitucionalismo latino-americano, que é muito importante. Por quê? Porque ele sai desse esquema tradicional, europeu, né, de não levar em consideração o outro diferente, de não levar em consideração os territórios de outras pessoas, de não levar em consideração a cultura de outras pessoas, de não levar em consideração as vidas vividas dessas outras pessoas, né? Aquela visão eurocêntrica, né? E a ideia da valorização do conhecimento tradicional é inverter esse paradigma, é trazer para dentro do processo de tomada de decisão os conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas que a gente tem aqui em São Paulo, quilombolas, todas essas pessoas que durante todo esse tempo viveram invisibilizadas. E o pior, o beneplácito do direito, né? O nosso direito, ele é assim. Se a gente olhar de cabo a rabo o direito, a gente vê que ele exclui muita coisa. Ele é o quê? Horizontal. O direito ele não tem, né, aqueles picos, aqueles vales, considerando isso, considerando aquilo, considerando mais isso, considerando mais aquilo. Ele é linear. Então ele sai cortando o que está na beirada. E o que corta na beirada é tido como marginal. Tudo aquilo que não está dentro da linha horizontal do direito está fora. E o que está fora é tido como marginal. Então, são questões que a gente precisa pensar, né? Sobretudo quando a gente está falando em mudanças climáticas. Porque as mudanças climáticas, elas vão impactar na interpretação do direito e na própria prestação jurídica, né, de proteção da vida e do planeta. E como eu já estava falando, políticas públicas, que são as prestações materiais, e as prestações jurídicas como dever do Estado social, ecológico, climático e a horizontalidade dos direitos fundamentais. Ou seja, a gente sempre vê os direitos fundamentais numa perspectiva verticalizada. Sempre foi assim, porque a história dos direitos humanos, a história dos direitos fundamentais, nasceu dessa forma mesmo, porque é o Estado oprimindo os seus cidadãos. Então, era necessário, àquela altura, impor limites ao poder absoluto do Estado, daquele poder despótico, daquele poder totalitário. Surgiu daí a ideia de se proteger um núcleo mínimo da vida humana, que é o próprio ser humano. Daí a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, os direitos fundamentais, melhor, os direitos humanos, primeiro, eles nasceram da ideia de contenção do poder, de um poder devastador do Estado sobre a pessoa humana. Foi assim, é assim a gênese dos direitos humanos. Só que, com o passar do tempo, isso foi se desenvolvendo e foi percebendo, e no direito do trabalho isso é bastante perceptível, que os direitos humanos e os direitos fundamentais não devem ser só observados pelo Estado. Ele também precisa ser observado pelas pessoas privadas. E isso dentro do direito do trabalho, claro, feito água mineral. É só você pegar o artigo 7º da Constituição e ver que nenhuma empresa pode dispor totalmente daqueles direitos elencados no artigo 7º. Então, isso é a horizontalidade dos direitos fundamentais. É a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Ou seja, esses direitos são objetivos e, por serem objetivos,
devem ser observados pelo Estado e pelos particulares. E ao lado desse direito objetivo, você tem o direito subjetivo de cada indivíduo de exigir a observância desse direito. Então, quando a gente está em sede de mudanças climáticas, o que a gente pode exigir tanto do Estado e quanto dos particulares, sobretudo dos particulares, é que eles passam ser efetivos os créditos sociais e ecológicos, ou seja, que eles deem efetividade ao direito subjetivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque a Constituição determina que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito público subjetivo. E se existe esse direito público subjetivo, existe do outro lado o dever jurídico público de efetividade desse direito. Então, existe uma relação bastante, né, polarizada aí dos direitos fundamentais, com relação ao seu sujeito e em relação ao seu destinatário. No caso do destinatário, é o Estado e os particulares. Aqueles particulares que estão, por uma relação jurídica, vinculados à observância dos direitos fundamentais. Quando a gente fala em direito do trabalho, sem dúvida nenhuma, o artigo 7º da Constituição. Bom, e dentro dessa perspectiva de mudanças climáticas, a gente não pode perder de vista a ideia de que, como eu estava falando nos slides anteriores, que o meio ambiente ele é um sistema único. Não dá para pensar no Oceano Atlântico sem os territórios, assim como não dá para pensar nos territórios sem o Oceano Atlântico. Não dá para pensar em atmosfera sem as nuvens, sem o próprio oceano, sem o próprio território. Não dá para pensar nos animais sem a interação deles com outros ecossistemas. Está tudo umbilicalmente ligado. O planeta, ele forjou vidas. O planeta Terra não devia nem se chamar planeta Terra, deveria se chamar planeta Vida, porque dentro do sistema solar é o único que tem essa imensa quantidade de vida e de várias espécies de vida e vários gêneros de vida. Para cada gênero de vida, existem espécies de vida. E até onde se sabe, é o único planeta do sistema solar que abriga tanta vida. Mas isso não está solto, não está solto no ar, muito pelo contrário, está muito preso à superfície do planeta e para além da superfície do planeta. Então a gente não pode pensar o planeta Terra de forma estanque. E se a gente não pode pensar o planeta de forma estanque, a gente também não pode pensar em coisas como trabalho, o próprio meio ambiente, moradia, educação, saúde, lazer, cultura e vivências de forma também estanque. Não existe ruptura entre trabalho e meio ambiente do trabalho, né? Não existe ruptura entre trabalho e moradia. Sem trabalho você não tem uma boa moradia, pode até nem ter moradia, né? Sem moradia você também não consegue exercer uma boa educação, porque você precisa se dedicar ao estudo, você precisa de um espaço pessoal seu para se educar, não é só a escola, é também o seu espaço pessoal, que pode ser a moradia. Para que você tenha educação, você precisa gozar de boa saúde, porque sem saúde você não consegue raciocinar. Aquela fraqueza calórica de uma pessoa que não tem acesso à alimentação, eu não coloquei aqui no slide a alimentação, mas a alimentação também está umbilicalmente ligado à ideia de trabalho, meio ambiente, moradia, educação, saúde. Todos esses direitos, eles compõem um sistema uno e indivisível. Não há separação entre esses direitos. E isso é muito importante, porque se a gente está dentro de uma crítica à moralidade jurídica, de conservação das hegemonias, a gente tem que ficar atento
há certas teses de existência mínima. O que é existência mínima? O que são direitos mínimos existenciais? Será que são só aqueles 3 capitulados? Moradia, educação e saúde? Trabalho, lazer, cultura? Isso não faz parte da existência mínima? Então, a gente tem que ampliar esse rol, né, entabulado pelo direito hegemônico que está aí, né, porque ele exclui, marginaliza outros direitos. Quando ele diz mínimo existencial, educação, saúde, e moradia, habitação, e os outros direitos previstos no artigo 6º, previdência social, assistência social, amparo na velhice, todos aqueles outros direitos previstos no artigo 6º. Trabalho, direito ao trabalho, não é direito do trabalho, direito ao trabalho. Então, a gente precisa pensar nesses direitos de forma sistêmica, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar dando fermento para as exclusões. Então, isso é importante. Desde o primeiro momento, eu queria estar frisando isso, porque, afinal de contas, a gente precisa analisar a nossa doutrina posta, a gente precisa reconhecer o nosso arcabouço jurídico, que não é ruim. Eu não acho o arcabouço jurídico brasileiro ruim, muito pelo contrário, ele é muito até progressista, mas não adianta você ter uma pilha de leis, de concessão de direitos, se esses direitos na prática não são colocados, né, para serem gozados pelas pessoas, né, pelos indivíduos, pelos seus destinatários, pelos seus titulares, né, que são os cidadãos. Isso abre uma ideia de Estado constitucional humanitário, que é levar a sério os direitos humanos, como a gente estava falando agora mesmo. Levar a sério os direitos humanos, mas sempre numa visão crítica, de reconhecer o outro como humano. Em outras palavras, não adianta achar, por exemplo, como se costuma achar, que o povo latino-americano é um povo atávico, que a violência aqui é uma violência diferenciada e a violência na Europa é uma violência controlada, como se a violência praticada aqui fosse uma violência selvagem e a violência praticada lá, um ato violento praticado lá, seria um ato assim de descontrole passageiro, mas a pessoa está dentro da sua razão. Não é assim. Reconhecer o outro como humano, reconhecer nós, pessoas latino-americanas, com as nossas tradições, nossos costumes, nossa cultura, até direito mesmo, né? Eu tenho um exemplo interessante na área do direito penal, em que o Superior Tribunal de Justiça, né, do Brasil reconheceu uma decisão condenatória de uma autoridade indígena. Em outras palavras, haveria bis in idem se o Poder Judiciário do branco, vamos dizer assim, impusesse novamente uma pena, porque a autoridade judiciária da tribo já havia imposto uma pena, ele já havia cumprido essa pena. Então, o que fez o Superior Tribunal de Justiça? Reconheceu a legitimidade daquele tribunal. Isso é muito importante, porque isso é um avanço, é reconhecer o outro como humano. Olha, você tem a mesma capacidade que eu de fazer a sua lei e de fazê-la cumprir. Se ele cometer um ato em conflito com a lei penal indígena e a comunidade conseguiu, de alguma forma, reparar isso, está ótimo. Não precisa o Poder Judiciário brasileiro, né, da sociedade, impor novamente uma pena, porque ele já cumpriu com a pena. Isso é muito importante, porque isso está dentro da ideia
de um Estado constitucional humanitário, que leva em consideração os direitos humanos reais, não aqueles direitos humanos formais, né, da igualdade formal. Nós somos iguais, mas quando chega na prática, não é tão bem assim. Então, o Estado constitucional humanitário, ele precisa estar o mais próximo possível da realidade. Se alguém tiver dúvida, por favor, tá? E aí a gente entra na ideia de humanidade e natureza. Como eu falei, como está tudo muito ligado, não tem como você pensar em humanidade fora da natureza e a natureza fora da humanidade. E o problema é que certas atividades econômicas, elas são muito devastadoras. E por elas serem devastadoras demais por excesso, elas causam uma grave crise socioecológica. Foi como eu falei daquele exemplo, né, daquela primeira imagem, daquele desmoronamento de terra, né, levando pessoas, casas e seus pertences. Né? Então, você tem aí, de um lado, o imperativo do lucro, né, conduzido por grandes corporações, onde a vida e a natureza do sul global são commodities. Nós somos do sul global. O sul global é um conjunto de países subdesenvolvidos. E, normalmente, esses países subdesenvolvidos, como o Brasil e outros, sobretudo também da América Latina, alguns da Ásia, a Índia, nós somos só fornecedores de commodities. O que são essas commodities? Café, soja, trigo. São matérias-primas de larga produção destinados ao mercado exterior. Não fica nem aqui com a gente. Daí, né, essa desigualdade, esse abismo econômico imenso entre o setor da agricultura e outros setores. E não é só isso. É uma riqueza extremamente concentrada. O Brasil ele sobe muito no aspecto econômico, mas quando chega no aspecto social, é um vazio, né? Porque a concentração de riqueza é muito grande. E aí, de novo, volta aquela fala. Então, a gente, além de ficar com a degradação, a gente fica com os efeitos, porque essa produção em larga escala demanda imensos territórios, né? Imensa quantidade de terra. Então, a proposta é você substituir esse lucro excessivo, essa ganância, não é o lucro puro e simplesmente. Ninguém é contra a ambição. O problema aqui é a ganância. Então, é trocar essa ganância por uma ética do bem viver. Ou seja, você obter um lucro pensando no desenvolvimento não só econômico, mas também humano, preservando os seres, a natureza, contemplando experiência de múltiplos sujeitos de direitos, privilegiando o contexto histórico, cultural, social e tradicional. É muito importante. E isso eles fazem muito bem lá na Europa. Quem conhece a Europa sabe que eu não estou mentindo. Eles levam muito em consideração o pequeno agricultor, o pequeno negociante, porque eles sabem que esse desenvolvimento econômico em larga escala produz o quê? Abismos socioeconômicos. Então, eles são espertos, eles deixam isso para os países do sul global e eles só ficam, então, né, com um bem bom. É uma coisa muito complicada. E aí uma imagem, né, que a gente diz como devastadora do agronegócio, né? São setores agressivos da economia. Você vê aqui que é um território gigantesco. Aqui é uma figura bastante emblemática, porque a gente poderia estar pensando em diversos trabalhadores aqui. Então, aqui você tem uma automação. Essa automação aqui, no meio ambiente do trabalho, ela é positiva. Mas a questão não é uma automação positiva. A questão é a devastação do meio ambiente. E com isso a gente tem alguns paradoxos, né? A gente precisa trazer aqui à tona. É que o capitalismo ele é assim. Ele promove a destruição
mas ele também quer promover a reconstrução. Mas só que ao promover a construção, ele também tem que ganhar alguma coisa, ele nunca pode sair perdendo. Né? Então, de alguma forma, eles nunca querem perder. Né? E nessa lógica de nunca querem perder, não há espaço para o outro, né? Para o reconhecimento do outro. Então, eu dei um exemplo aqui, né, de um benefício bom, que é o mercado de carbono. Né? Ele é um exemplo bom porque no mercado voluntário de carbono, a empresa, né, que promove degradação, ela, na contabilidade dela, ela precisa zerar, né, a poluição e adquirir rendimentos com emissão de certificados de emissão. Então, o que acontece? Aquele agricultor que destrói, ele planta árvores. Só que para ele plantar árvores, ele precisa receber uma contrapartida. Então, ele dá o problema e, em seguida, dá a solução. Olha, eu vou desmatar tudo, mas eu vou receber de vocês, de corporações, ou até mesmo de subsídio do Estado, né? As chamadas, eles falam ações verdes, né? Que são as emissões de carbono, para que seja compensado. Então, ele destrói, emite certificados. Ao emitir esses certificados na Bolsa de Valores, as pessoas compram esses certificados, eles recebem aquele valor para reflorestar uma parte do globo terrestre, já que eles devastaram alguma coisa. Então, você vê aí que é um paradoxo, porque você destrói aqui e reconstrói ali, mas a destruição ainda continua aqui. E o reflorestamento aqui talvez não seja o suficiente para manter a rigidez do planeta. Vou correr um pouquinho para a gente não atrasar. E aqui uma outra imagem que também é bastante emblemática é as chamadas cidades inteligentes e perto de natureza. Essa imagem aqui você não vê uma árvore, você só vê o quê? Construção de edifícios, de grandes avenidas e as conexões, né, as conexões virtuais. Você não vê também seres humanos passando pelas ruas, tendo contato, né, um contato material. Você hoje, o contato é virtual, como nós aqui, né? Nós vivemos numa pseudo-cidade inteligente, onde a nossa interação é virtual, né? Então, isso, de alguma forma, provoca a exclusão social, porque você vê que para ter acesso a uma cidade dessa, é necessário dinheiro. Em outras palavras, é necessário trabalho. Algum tipo de trabalho que remunere, não importa se é um trabalho com vínculos de emprego, se é um trabalho de empresário, não importa. A pessoa precisa adquirir dinheiro para ter acesso a esse espaço urbano tido como inteligente, conectado pela internet das coisas. Né? Então, essa devastação do espaço público só promove exclusão social e só privilegia o regime da propriedade privada. Aqui não há espaço para a pessoa, para o despossuído aqui não há espaço. Né? Então, isso daqui é uma visão deturpada, né, do espaço urbano, porque é uma visão de exclusão. Quem são os habitantes de uma cidade como essa? Aqueles que possuem algum ativo econômico. Aquele que não possui ativo econômico está fora desse cenário. E a ideia não é excluir, a ideia é incluir cada vez mais as pessoas. Outra também imagem que a gente precisa ponderar, lá do outro lado, na imagem anterior, era o trabalho das grandes corporações, nos escritórios, via conexão virtual. Aqui, o trabalho rural, ele tem uma outra dinâmica, um trabalho ao ar livre, sob um sol escaldante, considerando que o aquecimento global aumenta
né, a temperatura, e pelo que a gente viu pelo IPCC, 4 graus Celsius é calor suficiente para provocar um mal-estar generalizado no corpo humano. Então, a gente está vendo aqui o meio ambiente do trabalho, dentro da ideia de meio ambiente, de um sistema ambiental, ele precisa ser repensado. As pessoas não podem trabalhar em condições degradantes. Assim como elas não podem ficar excluídas, elas também não podem ficar à mercê de um trabalho degradante. Já que você não tem acesso à cidade inteligente, fica no campo trabalhando de forma degradante. Isso é uma injustiça social que só fomenta o racismo ambiental, que só fomenta as desigualdades, que só fomenta a pobreza, a exclusão social, o próprio racismo ambiental. Então, a gente tem aqui uma ideia do que é racismo estrutural, né? O seu caráter sistêmico, ele se reproduz dentro das instituições de uma forma natural, né? Atua, depois que ele se embrenha na estrutura, ele começa a atuar de forma independente, ele começa a se reproduzir sem maiores gatilhos e vai reproduzindo, 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 e cada vez que reproduz, exclui. Então, a mecânica é assim: reproduz, exclui, reproduz, exclui. Né? Então, o Derrick Bell, isso na visão do Moreira. O Derrick Bell, ele diz que o racismo é, em nossa cultura, ele é americano, mas a gente pode estender aqui para o Brasil, é um elemento central, normal e permanente. Porque ele, para ser estrutural, ele precisa ser central, normal e permanente, senão ele não é estrutural. E as representações que vão acontecendo de forma central, normal e permanente, também vai excluindo de forma central, normal e permanente. É normal excluir, é permanentemente excluído, é um fator crucial excluir. E isso vai ter implicações severas no mercado de trabalho. Porque a pessoa que não tem acesso ao trabalho porque está excluída em razão de um racismo estrutural, como a gente viu lá nas slides anteriores, ela fica desprovida de moradia, de alimentação, saúde, lazer, educação, previdência, assistência social. É uma situação muito grave. O racismo estrutural, ele tem consequências nefastas na vida das pessoas, sobretudo dos grupos subalternizados. E que são, né, os grupos subalternizados que a gente conhece bem? Os pretos, os pobres, os favelados, periféricos, os desempregados. Esses são os grupos vulnerabilizados que ficam cada vez mais vulnerabilizados no mercado de trabalho que, ao que parece, está regredindo no tempo. Né? Muita crítica está se fazendo ao direito do trabalho, porque o direito do trabalho, né, ele está sofrendo um enorme retrocesso. E não é só o direito do trabalho, não. É o direito civil, direito penal. E uma coisa importante com relação ao direito do trabalho, com o direito penal, é o seguinte: quando o direito do trabalho ele é fraco, o direito penal ele é forte. É uma relação de força e reação, ação e reação. Se o direito do trabalho ele começa a falhar, o direito penal entra com força. Porque a pessoa que não tem moradia, ela normalmente vai para a rua. E ali ela começa a entrar em conflito com a norma penal. Então é uma relação muito tênue. E por isso que preocupa bastante, bastante mesmo. Não dá para você estudar uma relação jurídica penal sem pensar no aspecto social do trabalho. É muito difícil. Mais uma vez, eu vou retomar, né, aquele slide
dizendo que direito do trabalho, direito civil, processo, direito penal, tributário, eles não estão estanques. A nossa ciência, ela é sistêmica. Ela se divide em ramos só para fins didáticos. Mas o direito como um todo, ele é sistêmico. Então, os controles de poderes políticos, econômicos e cultural exercidos por um grupo racial dominante tende a perpetrar a dominação de grupos raciais subalternizados, porque isso é fruto da forma independente das representações, né? Se essas formas de exclusão estão sendo de forma independente das próprias representações, ou seja, não precisa fazer nada, o sistema já te exclui. Isso faz com que a dominação de grupos raciais subalternizados fique cada vez maior, né? Permanecendo a hegemonia. E o direito, ele tem essa tendência hegemônica, inclusive o direito do trabalho. Por isso, bastante atenção, é um alerta que a gente precisa estar sempre prestando atenção. Quais são as estruturas elementares, né, do racismo ambiental? A gente viu até pelas imagens, né? As imagens, elas falam muito. Crescimento continuado da informalidade, da precarização dos grupos subalternizados. Hoje a gente vê isso bastante com os motofretistas, os cicloentregadores, aquele trabalho chamado uberizado, informal. Mas eles são esses trabalhadores atuais. Antes deles, tem os camelões, né, que são os ambulantes aqui em São Paulo. São pessoas, é um grupo imenso de pessoas na informalidade. E, se estão na informalidade, normalmente estão também na precariedade, nos direitos sociais. Então, essas são as estruturas elementares do racismo ambiental. A tendência é sempre continuar a informalidade e a precarização desses grupos subalternizados. Deterioramento dos serviços públicos, isso aí a gente não precisa nem falar muito. Ocupação desordenada do solo, a gente vê isso também bastante, nessas desapropriações coletivas, essa questão da habitação coletiva, isso é uma coisa muito séria, que tem reflexos no racismo ambiental, né, da falta de estrutura urbana em certas localidades da cidade, do estado, do Brasil, até mesmo no plano de país, de Brasil, a gente pode ver quem está numa região supostamente favorecida daqueles que não estão, né? Isso é uma coisa bastante visível. Aumento exponencial da violência, aquilo que eu falei, quando o direito do trabalho enfraquece, o direito penal entra com força. Veto à participação popular dos grupos raciais subalternizados, que hoje está mudando para melhor, cada vez mais, por conta dos movimentos sociais, né, dos grupos, dos coletivos, em prol da proteção desses direitos, em prol da efetividade desses direitos, estão tentando transformar essa realidade de invisibilidade, a desmoralização do espaço público. Quem está acompanhando aí os debates, né, para as eleições, não só no Brasil, mas no mundo, é só desmoralização, né? Ninguém traz nada de interessante, ninguém traz nada de concreto. Ou seja, um ou outro te representa. Essa é a verdade. Corrosão da autoridade, porque quando você desmoraliza o espaço público, a pessoa da autoridade perde um pouco da sua respeitabilidade. Né? As pessoas hoje não estão vendo respeitabilidade nas instituições, nas autoridades públicas constituídas. Isso abre uma grave crise institucional. Isso aí é uma coisa muito séria. Recrudescimento do sistema de justiça penal, né?
com certeza. Quando você começa a ter muitas pessoas desempregadas na rua, sem ter o que fazer, elas de fato não têm o que fazer, o recrudescimento da justiça penal e até mesmo da justiça social, né, da limpeza urbana, ordem urbana, tudo isso só aumenta, né, o racismo ambiental. Ao invés de incluir, né, o sistema, ao invés de incluir, ele exclui. E para manter aquela exclusão em ordem, a violência é o melhor método. Então, seguindo aqui, os motivos determinantes, como a gente já sabe, né, porque a gente está estudando isso desde lá, quando era criancinha, quando a gente estudou a história do Brasil, né, quando a gente se percebeu colonizados, né, esse conservadorismo boquiroto de um Brasil profundo, antigo, estruturado em um regime colonial. A Europa, ela é muito culpada por muita coisa de ruim que acontece no mundo, porque ela introduziu no planeta um modo de desenvolvimento devastador. Primeiro, porque ela capturou corpos humanos para realizar trabalhos braçais, duros, a preço de nada, né? Acorrentados, chicoteados. Segundo, se apropriaram, depois se apropriaram de corpos humanos para o trabalho forçado, se apropriaram das terras que a elas não pertenciam. E de posse dessa propriedade saiu devastando absolutamente tudo, provocando o que nós temos aí hoje aqui na América Latina, devastação. Então a gente, além de ficar com os efeitos da degradação, a gente ainda está, né, na própria degradação. Isso tudo para que eles pudessem ter uma vida melhor. Isso é uma coisa muito séria. E a gente tem aqui como herança um sistema normativo edulcorado por termos técnicos, gentis e pseudo-neutros, tipo subordinação jurídica de corpos ao capitalismo. Quem não estudou subordinação jurídica na relação de emprego? E o que é a subordinação jurídica? Os professores do direito do trabalho fazem questão de dizer é subordinação jurídica, não é subordinação de corpo. Subordinação jurídica é um contrato. Isso nada mais é do que uma edulcoração de um termo subordinação. Porque se a pessoa está ali trabalhando numa relação jurídica de emprego, onde ela é subordinada jurídica, e existe ao lado dessa subordinação jurídica o poder disciplinar, se aquela pessoa detentora do poder disciplinar disser larga isso e faz aquilo, ela vai largar aquilo e fazer aquilo em homenagem à subordinação jurídica, né? Mas você sabe que na prática, olhando bem, né, olhando para além dessa palavra bonitinha, subordinação jurídica, na verdade você está pedindo ou mandando que aquela pessoa largue isso, para de fazer isso e comece a fazer aquilo. É uma ordem. Então, há sim gerenciamento de corpos, né? Bonitinho. Foi como eu falei, é uma aula crítica. Isso não significa dizer que a gente não vá adotar a subordinação jurídica. A subordinação jurídica, embora seja um falseamento, ela ainda é melhor do que o chicote, né? Mas ela tem sim, a subordinação jurídica, ela tem sim um certo poder sobre o trabalho executado pelaquela pessoa, em razão do poder disciplinar do empregador. E lembrando que as únicas entidades, vamos dizer assim, que detêm poder é o Estado
os pais, com poder familiar, os pais, poder familiar, e o empregador, o poder disciplinar. Tirando esses três, ninguém mais tem poder. Estado, os pais, poder familiar, e o empregador, poder disciplinar. Então, todas essas tradições europeias, né, que foram trazidas para cá, elas ficaram, e além de ficarem, elas foram se reproduzindo de forma autônoma, independente, normal, bem aceita, e cada vez mais excluindo e mantendo um pequeno núcleo de pessoas privilegiadas. E aí a gente pode fazer um recorte crítico interessante à CLT, né? Porque hoje em dia, sobretudo com os motofretistas, está existindo muito esse conflito deles não serem seletistas e serem trabalhadores autônomos ou trabalhador precariado. A ideia é que, se eles não são seletistas, eles estão no mundo da exclusão. Então, acaba que a CLT ela vira um paradigma de marginalização. Quem não é seletista parece que está fora do mercado de trabalho, parece que está fora da proteção jurídica. E a gente vai ver que isso é uma falácia. Aqui tem um retrato, né, desse colonialismo no Brasil. Isso explica, né, muita coisa. Você vê aí as pessoas pretas, né, os africanos, os povos africanos, descalços, né, carregando um português, muito provavelmente, né, porque essa imagem é do Rio Antigo, né, de Debré. E quando os portugueses se alojaram, né, aqui no Brasil, eles se assentaram, né, a corte foi assentada na cidade de São Sebastião, hoje conhecida como Rio de Janeiro. Então, no Rio, a gente vê isso de uma forma bastante cruel. Bom, tirando essa parte, vamos pensar nas ambições do contrato social e constitucional de 88. Essa parte jurídica importante, né, que trata do artigo 1º, quer dizer, a nossa Constituição, ela é de 88. De 85 a 88, a gente passou pela chamada redemocratização. A gente saiu do período da ditadura, né, que terminou em 85, e de 85 a 88 nós tivemos o processo de redemocratização. E em 88 foi promulgada a Constituição. E nessa promulgação da Constituição, uma coisa que é muito importante é o seguinte: a Constituição de 88, ela foi inovadora, porque ela já trouxe, logo no seu primeiro artigo, não a função do Estado, não o Estado, a fisiologia do Estado, os poderes. O que ela trouxe? Né? Ela fala da República Federativa do Brasil. O Brasil é uma república federativa cujos postulados são a dignidade da pessoa humana, cidadania, valor social do trabalho, pluralidade política. Então, a Constituição de 88, ela deu um outro enfoque. Ela trouxe logo de cara a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Essa leitura e reflexão, elas são obrigatórias, porque se você comparar a Constituição de 88 com as outras constituições, você vai ver que a questão dos direitos fundamentais estava lá no final. Hoje não. Hoje a dignidade da pessoa humana é um princípio republicano, depois trata dos poderes, vai falar que os poderes são harmônicos e independentes entre si. No artigo 3º vai falar dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, objetivos claramente sociais, preocupado com o bem-estar social, preocupado com o estado de bem-estar social. Artigo 5º vai tratar dos clássicos direitos de defesa. Artigo 6º
vai tratar de todos os direitos sociais de forma exemplificativa, porque os direitos sociais não se esgotam no artigo 6º, assim como os direitos de defesa não se esgotam no artigo 5º. E o artigo 7º vai tratar dos direitos sociais trabalhistas, que são inalienáveis e irrenunciáveis pelo poder público e pela iniciativa privada. Existe um núcleo que não pode ser afastado. O artigo 7º pode ser flexibilizado, mas não pode, de forma alguma, suprimir esse direito. Ele é fundamental. Ele está associado à ideia de um direito humano. Então, a condição humana é a própria dignidade. Dignidade é que dá o aspecto de condição humana. Sem dignidade, não há condição. Por isso que a dignidade da pessoa humana, ela é, além de um princípio jurídico, é também um princípio político. Isso é muito importante. Desculpa. A gente trabalhar o princípio da dignidade da pessoa humana não só apenas numa perspectiva jurídica, mas numa perspectiva política. Em outras palavras, toda atuação do Estado e toda atuação da sociedade civil precisa levar em conta o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é só a gente do direito, não. Não são só os juízes, não somos só nós advogados. Nós também, toda a sociedade também precisa levar em conta a dignidade da pessoa humana. E aí, novamente, entra a ideia do empregador, né, do artigo 2º da CLT. Então, o artigo 7º, ele inaugura uma plataforma, né, de direitos sociais e um complexo normativo de proteção da pessoa humana, né, constituindo um importante instrumento jurídico de promoção de igualdade racial. E aqui uma coisa bastante importante que a gente precisa enfrentar é que a relação entre a Constituição e a CLT é uma relação de recepção. A CLT é um decreto anterior à Constituição de 88. Com a promulgação da Constituição de 88, ela foi recepcionada, e algumas partes nem foram, principalmente a parte sindical. Significa dizer que ela buscou validade na Constituição. Então, não é a CLT que dá validade à Constituição no artigo 7º. Não é. É a Constituição que dá validade à CLT. Isso é muito importante, porque a CLT, nesse caso, ela é um minus em relação à Constituição. A CLT, ela é uma parte do projeto, da plataforma dos direitos sociais. Junto com a CLT, você tem outras normas esparsas sobre proteção da pessoa, do trabalhador. Então, a CLT é só mais uma norma dentro da plataforma dos direitos sociais. Então, isso é importante, porque como a CLT hoje, principalmente quando você pega a categoria dos motofetistas e dos cicloempregadores, como eles não estão sendo considerados seletistas, a ideia é de que não são pessoas que mereçam a proteção social do artigo 7º da Constituição. Então, a gente precisa fazer uma reflexão a respeito disso. Será que o artigo 7º é só para o seletista? Mas a CLT, ela não informa a Constituição. É a Constituição que informa a CLT. Significa dizer que a CLT, ela é uma parte. A norma fundamental é a Constituição. Tudo bem, não é seletista. Tranquilo. Bem, não tem problema. Mas não é porque não é seletista que não vai ser titular dos direitos previstos na plataforma dos direitos sociais do artigo 7º. E mais,
os artigos 2º, perdão, os artigos 1º e o artigo 1º e o artigo 3º, ou seja, os artigos 1º e 3º da Constituição, também vão informar o artigo 7º, porque os artigos 1º, 3º, 6º e 7º da Constituição é um todo sistemático que não dá para dividir. Não tem como você dividir esses artigos. Então, a CLT, hoje, ela está servindo como um critério de exclusão de pessoas, de trabalhadores. O que não está na CLT não está no mundo do trabalho. Isso é uma narrativa de violência, é uma narrativa de exclusão, né? Então, a inclusão social trabalhista, ela é forma legítima de neutralizar esse racismo ambiental, de exclusão, de violência. É pensar que a CLT é um mínus em relação ao artigo 7º, que, por sua vez, vai buscar também inspiração no artigo 6º, que também está umbilicalmente ligado ao artigo 3º e todos os seus incisos, e ao artigo 1º, sobretudo, dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Que a livre iniciativa também é um princípio republicano importante. Então, para a gente não demorar muito, esse slide é mais para mostrar e fazer um resumo do que eu falei, né? A Constituição Cidadã de 88, pós um período de totalitarismo, onde o Congresso Nacional esteve fechado, abriu um novo pacto político-social, introduzindo um rol exemplificativo de direitos, né, tidos como fundamentais, e resgatou o Estado de Direito, né, resgatou os poderes e a separação deles, isso é importante, o federalismo, ou seja, a União, os estados e os municípios, eles são autônomos com relação um ao outro. Inclusive, em matéria de meio ambiente, estados e municípios têm competência comum. Isso é importante. E resgatou também a democracia e os direitos fundamentais, porque já trouxe logo para o início da Constituição. Né? Não é que nem as outras Constituições que ficaram lá atrás. Aqui tem o artigo 225. O artigo 225 é o que trata do meio ambiente. E o artigo 225 institui o direito subjetivo ecológico, o direito subjetivo do indivíduo de exigir do Estado e dos particulares créditos ecológicos. É um direito, né? E isso quem diz é a Constituição, não sou eu, vou até ver. Aqui o artigo 225, está aqui. Para a gente, né? Capítulo 6, do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quer dizer, bem de uso comum e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando a Constituição fala todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está dizendo que cada indivíduo tem o direito subjetivo público de exigir o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como eu já falei, né, na aula anterior, né, a dignidade da pessoa humana é um princípio estatal jurídico, né, e político, é fundamento do próprio Estado Democrático de Direito, está previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. A dignidade da pessoa humana, ela é critério e parâmetro de valoração, orientação, interpretação, compreensão de todo o sistema constitucional. E para além do sistema constitucional, de todo o ordenamento jurídico. O princípio da dignidade da pessoa humana
ela está dentro do direito do trabalho, está dentro do processo do trabalho, está dentro do direito civil, do direito penal, do processo penal. Não tem como a gente dissociar do direito o princípio da dignidade da pessoa humana, porque ela é critério e parâmetro de valoração da norma, de orientação do aplicador da lei, do intérprete, que somos todos, interpretação do intérprete, compreensão do intérprete. E quem são os intérpretes, né, do sistema constitucional? Será que são só os juízes? Claro que não. Será que são só os membros institucionais? Claro que não. Os intérpretes da Constituição somos todos nós, inclusive os grupos subalternizados. Lembra que eu falei no slide lá atrás do direito à participação nas tomadas de decisão? Por quê? Porque não há como você pensar em um sistema sem um conjunto de intérpretes qualificados para isso. Mas quando a gente fala qualificado, não é no sentido de formado em direito ou formado em alguma outra ciência oculta. Não. É qualificado porque ele tem um interesse ali sendo discutido. A qualificação dele advém de um interesse naquele conflito, naquele problema. Ele é qualificado por causa disso. Então, todos são intérpretes. Né? E, a partir daí, a Constituição, já que ela trabalha com a ideia da dignidade da pessoa humana, ela abriu para o ordenamento jurídico, para toda a sua estrutura, a necessidade de se avançar numa nova gramática dos direitos humanos. Como diz Norberto Bobbio, na era dos direitos, você tem novos direitos e novos sujeitos titulares desses novos direitos. Conforme os direitos vão surgindo, novos sujeitos também vão surgindo, novos titulares vão surgindo. Sempre buscando aí uma visão crítica da tendência hegemônica do direito. O direito, ele é tendencioso. A gente precisa prestar atenção em certas normas. Eu dei o exemplo da subordinação jurídica, dei o exemplo do excessivo apego à CLT. Tudo isso é uma tendência hegemônica, estrutural, que se reproduz sem maiores esforços. Bom, se a gente está falando em novos direitos, novos titulares, isso é muito importante. Para cada direito, a gente precisa compreender o quê? Uma garantia para esse direito. Se esse direito não está sendo observado in natura, vamos colocar assim, garantias precisam ser o quê? Acionadas. Então, ao lado dos direitos civis, políticos, os sociais, os culturais e os ambientais também necessitam de garantias funcionais. E garantias institucionais. Eu não coloquei aqui porque senão ficaria uma aula muito longa. Mas as garantias funcionais, que já foi trabalhado com vocês, é o mandado de injunção climática, equação individual ou coletivo, ação civil pública climática, ação popular climática, mandado de segurança coletivo climático, processo administrativo climático, dentro da ideia de um direito administrativo sancionador, e o amicus curiae, que é uma forma de intervenção no processo coletivo, ou amigo da corte. Isso aí são as garantias constitucionais. Também tem as garantias institucionais. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a advocacia, não só pública, mas a advocacia particular. Isso é uma coisa importante, porque se a gente está trabalhando com novos direitos, novos sujeitos, a gente precisa se habilitar. Enquanto instituição constitucional de garantia desses direitos. Vamos seguir para não ficar muito... Falta meia hora. E esses direitos, eles gozam de uma indivisibilidade. Né? Isso é uma coisa que a gente estuda lá no direito nacional, né? nas primeiras aulas, né? Da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Foi o que eu falei. O artigo 1º, que trata da dignidade da pessoa humana ali, estão os princípios
jurídicos, políticos e estatais. Depois vem o artigo 2º, que também é um artigo político estatal que trata dos poderes republicanos, legislativo, executivo e judiciário, harmônicos e independentes entre si. No artigo 3º, ele vai falar dos objetivos da República Federativa do Brasil: erradicação da pobreza, da marginalização, da promoção do desenvolvimento econômico sustentável de todas as pessoas. Esses são os objetivos do artigo 3º. O artigo 4º vai falar das relações internacionais. O artigo 5º vem com os direitos de defesa, artigo 6º e artigo 7º tratando dos direitos sociais em rol exemplificativo. Tá? Então, são todos unidos numa só coisa. Você não pode pensar no direito de defesa sem pensar nos direitos sociais, não pode pensar nos direitos sociais sem os direitos de defesa. Cada vez mais os constitucionalistas estão explicando isso para nós, cada vez mais isso é colocado como sendo algo importante para que a gente possa fazer um estudo do direito de modo a incluir as pessoas, né? O Estado Democrático, Social, Ecológico e Climático, né? Sobretudo, quando a gente estuda o artigo 225, como a gente acabou de ler o artigo 225. Então, se o artigo 6º ele trabalha a ideia de Estado de bem-estar social, o artigo 225 ele vai trabalhar a ideia do Estado democrático social também e ecológico. Porque, como eu falei, não dá para separar ecológico do social, não dá para separar o social dos direitos clássicos da primeira geração. Bom, eles são todos indissociáveis, eles gozam de uma indivisibilidade. Isso é muito importante. E a gente tem aí algumas atividades, se não todas, antrópicas. O que são atividades antrópicas? São aquelas atividades que agridem o meio ambiente, né, de forma até estrutural. A gente pode pensar em vários aí. A aviação é uma atividade econômica antrópica, porque o que ela lança na atmosfera de gás de efeito estufa é um absurdo, né? E eu só estou citando um exemplo. A gente colocou aqui a agricultura, né, de commodities. Eu não estou falando de uma agricultura para a alimentação das pessoas. São coisas distintas. Uma coisa é aquela agricultura voltada para a alimentação de pessoas. Outra coisa é aquela agricultura voltada para o mercado de commodities. São coisas bastante distintas. A agricultura voltada para a alimentação das pessoas, ela costuma ser menos agressiva ao meio ambiente, porque ela usa às vezes não, uma certa frequência, a técnica do manejo, né? Então, isso daí, o manejo, ele é uma medida de proteção ambiental. Eu não vou me aprofundar muito, porque sairia um tanto do escopo da aula, mas a ideia de atividade econômica antrópica é aquela atividade que promove a degradação do meio ambiente, né? E essas atividades, elas implementam, né, mudanças climáticas que impactam negativamente na saúde dos trabalhadores e dos ecossistemas, né? Esses impactos são mais sentidos nos grupos vulnerabilizados. Eu coloquei aqui os motofretistas e os cicloempregadores, que são exemplos de precariedade. Mas, veja bem, essas atividades econômicas antrópicas, elas promovem uma degradação ambiental a nível geral. A atividade do motofretista e cicloempregador, por si só, essa atividade por si só já é antrópica, e além de provocar mal a esses trabalhadores, também provoca mal às outras pessoas. Então, eu coloquei o exemplo deles, mas isso não significa dizer que eles são os únicos. Quando a gente fala de mudança climática,
do impacto negativo deles na vida e saúde dos trabalhadores, a gente pode pensar nos trabalhadores que estão expostos ao sol, ao meio ambiente aberto, que estão sofrendo essa estiagem, com essa baixa umidade, calor, às vezes o frio, temperaturas que oscilam de forma rápida, e são pessoas que estão no meio ambiente aberto. Então, esse trabalhador, ele sente mais. Você está aí o exemplo do camelô, do ambulante, que trabalha na rua, que fica exposto o dia inteiro na rua. Fora outros trabalhadores que precisam, né, estar, né, em movimento, né, no meio ambiente, no espaço aberto. Né? Essas pessoas sofrem mais, esses trabalhadores sofrem mais, tá? Porque eles estão muito expostos aos impactos, né, da natureza que está sendo aí atingida. O desemprego estrutural também é uma causa, né, do processo de mudanças climáticas, porque, como a gente viu, as pessoas que não têm acesso ao trabalho, não têm acesso a ativos econômicos que possam mudar o aspecto social dessa pessoa. Ela não tem condições de construir uma casa, ela não tem condições de comprar uma casa já bem construída. O que ela faz no desemprego estrutural? Ela parte para uma ocupação no espaço precário. Isso vai aumentando, né, a degradação ambiental, vai empurrando essas pessoas para espaços também já degradados, e se não estão degradados, passam por um processo de degradação, né, porque elas precisam se instalarem ali de uma forma precária, desordenada, foi o que a gente falou lá nos slides anteriores, ocupação desordenada do solo. Tá? E o desenvolvimento sustentável nesse cenário todo, né, o que parece uma utopia, é, na verdade, uma anti-utopia, porque o trabalhador hoje, né, sobretudo os subalternizados, os que estão excluídos, os marginalizados, eles trabalham em condições de opressão e desespero. Então, o desenvolvimento sustentável, ele não é uma utopia, era para ser uma utopia. Era para ser uma utopia, mas a gente viu lá no mercado de carbono, o desenvolvimento sustentável, e é uma coisa falseada, porque a pessoa destrói aqui, recebe, destrói, recebe para reflorestar ali. Quer dizer, ela não tira, a empresa não tira do seu ativo para reflorestar, ela recebe aquela emissão de certificado de carbono, ela emite certificado de carbono, aquilo é negociado em bolsa de valores ou diretamente com as corporações e recebe aquele dinheiro e vai lá e refloresta. Isso é um desenvolvimento sustentável? Não me parece, né? Então, é uma anti-utopia, né? Não é uma utopia, não é algo que a gente almeje e busque. Esse modelo de desenvolvimento sustentável, ele merece algumas críticas. Não é de todo descartável, mas muita coisa você vê que é uma forçação de barra. Então, você tem aquele pensamento unidirecional, né? Desse modelo de desenvolvimento sustentável que eu dei como exemplo, a gente vê que só uma das partes oferece vantagens econômicas, enquanto a outra fica em condições de opressão e desespero. E aí, nesse cenário todo, você tem a invisibilidade de outros planos existenciais, que são a vida e a humanidade dessas pessoas. Né? E a litigância do interesse público climático e o poder judiciário. Aqui a gente entra numa parte emblemática da aula. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se a aula está muito rápida, se alguém quer fazer algum comentário, me dá um alô, porque eu não estou vendo vocês. A Juliana... Dá para ouvir sim, professora, tudo certo. Obrigada pelo feedback. Imagina. Está gostando? Espero que esteja gostando. Estou sim, estou gostando muito. Obrigada. Então, a litigância de interesse público climático e o poder judiciário. O poder judiciário,
ele precisa ser o lugar de fala desses grupos subalternizados. O Poder Judiciário não pode ser o espaço de uma elite privilegiada, né, de conservação do poder hegemônico, que é isso que a gente vê muitas das vezes, né, decisões que são contrárias aos interesses das pessoas, né, que são contrárias aos direitos humanos, né. Então, eu vou até te trazer de novo o problema do motofretista. Não sou nem a favor nem contra eles serem seletistas, eles que devem escolher. Mas a justiça está com uma tendência de excluí-los da relação jurídica de emprego. Tudo bem, nós temos o artigo 7º, então por isso eu não sou nem a favor nem contra, eu sou a favor do artigo 7º. Então eu não me perco nessas discussões. Mas o que eu quero deixar aqui enfatizado é que o Poder Judiciário, né, nesse processo todo, ele não deu muita atenção ou ouvidos a essas pessoas. Eu não vi, não tenho notícias, se alguém aí tiver, que me corrija, de audiências públicas dentro do Poder Judiciário, para que, ou consultas públicas, para que esses trabalhadores fossem ouvidos de forma coletiva, que trouxessem os seus anseios. Então, o Poder Judiciário ele precisa oxigenar. Ele não pode ficar mais como aquele lugar, aquele palácio, distante do chão da vida. As pessoas estão com as suas demandas, com os seus problemas, e elas estão vivendo, né, o que a gente viu ali, uma anti-utopia. São pessoas que estão trabalhando em regime, em jornada de trabalho degradante, desumano. E que proteção, né, nós podemos dar? E quando você fala de uma jornada excessiva, numa atividade econômica antrópica, isso só faz com que as mudanças climáticas, né, continuem impactando cada vez mais, porque é circular, né? Lembra que a gente estava falando do racismo estrutural, que ele se desenvolve de forma autônoma, independente das representações? É assim. Então, a gente vê que é uma atuação econômica que, além de ser degradante, promove a exclusão. E o lugar de fala dessas pessoas acaba sendo o lugar do silêncio. Então, a gente precisa fazer uma crítica ao Poder Judiciário, né, como um todo, né, de não permitir, somente em alguns casos, como esse que eu citei, do Código de Processo Civil, quando há conflito possessório coletivo. Ali, o CPC fala claramente, olha, não dá para seguir com esse processo sem ouvir os interessados e sem a intervenção obrigatória do Ministério Público e da Defensoria Pública. O que isso significa? Uma mudança de olhar. Mas a gente está com uma mudança de olhar uma partezinha do chão da vida. É claro que a habitação é extremamente importante, mas o trabalho também é, porque é a partir do trabalho que você conquista as coisas no mundo capitalista, né? Então, quando a gente fala que o direito não se esgota na lei, significa dizer que as pessoas elas precisam trazer as suas demandas, as suas realidades, para que o intérprete, inclusive eles como intérpretes, construam o direito. E a gente vai ver isso lá no processo estrutural, como isso tem uma importância significativa. Essa mudança de olhar, ajustar as lentes para uma realidade, construir uma nova epistemologia do direito do trabalho, né? Colocando aí como faróis a razoabilidade e a proporcionalidade, que são critérios de interpretação das formas, né?
alguns vão dizer que é princípio, né, da razoabilidade e proporcionalidade. Mas o melhor de se pensar razoabilidade e proporcionalidade é como critérios de interpretação. Não é razoável você incluir um grupo e excluir o outro. Não é proporcional você excluir aqueles e incluir só aqueles. Quando você começa a incluir uns e excluir outros, isso não é razoável nem proporcional. Então é uma interpretação que deixa a desejar. E aí a gente faz novamente essa crítica, né, desse rompimento da conservação da hegemonia de uma classe privilegiada que são seletistas, o que não é razoável nem proporcional. Você excluir da proteção uns, da proteção social uns, ou muitos, e só incluir aqueles que você entende como sendo privilegiados, que no caso do Brasil cada vez mais são os seletistas. Então a CLT, ela acaba virando um mito russoniano. Por quê? Porque o mito russoniano é o seguinte: o que está na lei é verdade e representa a vontade geral. Que os aplicadores e formadores da lei são aqueles que realmente sabem das realidades. Isso é um mito. Isso é um mito porque a CLT ela não retrata uma realidade geral. Ela retrata um tipo de realidade, que é a relação jurídica de emprego. E as outras relações jurídicas de trabalho. Então, são um mito russoniano. E nesse mito russoniano, você acaba excluindo. Daí a necessidade de se adotar, né, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma interpretação do artigo 7º da Constituição. E o artigo 7º da Constituição ele tem que ser visto como uma cláusula geral aberta, ou seja, de inclusão. Trazer para dentro do artigo 7º esses excluídos, esses grupos historicamente excluídos, né? Para que a gente afaste de vez esse paradigma excludente dos direitos sociais a partir da CLT. O que não está na CLT não está no mundo. Exclui isso aí. Então, excluir, ao marginar do mercado de trabalho. Isso vai alimentando o racismo ambiental, com relação a certos trabalhadores. Eu gosto muito de citar os motofretistas e os ciclointegradores, porque eles são personagens, né, vamos dizer assim, mais eloquentes, né, dessa iniquidade que está aí, né, dessa conservação, esse apego, né, muito exagerado a esse conservadorismo, a esse patriarquismo, a esse patrimonialismo, colonialista. Nossa, a gente parece que fica sempre naquilo ali, girando aquilo, né? E a gente acaba não trabalhando todos os complexos, né, de realidade. Então, a gente precisa não só ajustar as lentes, né, para uma nova epistemologia do direito do trabalho, dentro da ideia de que as mudanças climáticas estão cada vez mais a excluir a pessoa do trabalhador de um sistema de proteção, e a estratégia de promoção de ações emblemáticas que envolve a temática mudanças climáticas para dentro do processo do trabalho, para mostrar o quão importante são esses efeitos nefastos na vida e saúde do trabalhador e de seus familiares e de toda a comunidade em volta, de toda a sociedade. Então, é de suma importância a gente começar a pensar o artigo 7º como uma cláusula geral aberta dentro dos processos coletivos estruturais para todo trabalhador urbano e rural, sem exclusão de nenhum, né, no sentido de proteger o tecido social, né, trazer à tona os direitos trabalhistas. Mas essa garantia, nós é que temos que construir. Lembra que eu falei que para cada direito existe uma garantia? Qual seria a garantia, então,
da proteção e efetividade dos direitos trabalhistas, sociais e ecológicos. Os processos coletivos estruturais, promovidos por nós, advogados, e pelas garantias institucionais, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, o Poder Judiciário. Né? Essas são as garantias institucionais. E o advogado também é uma garantia institucional, e eu vou mostrar isso mais adiante nos slides. Então, a gente não pode aceitar, de bom grado, esse estado condicional de coisas e negar direitos humanos expressos dentro do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é para ser um lugar de fala dessas pessoas, não um lugar de silêncio, né? Não um lugar de conservação dos privilégios. Então, a Justiça do Trabalho é só para ser elitista. Mas o que diz o artigo 114 da Constituição? Diz isso? Então, o artigo 114 da Constituição também é uma cláusula aberta, não é verdade? E aí a gente precisa pensar na vedação, né, dessa discriminação de grupos vulneráveis, né? E a gente vai pensar sempre quem são. É importante fazer essa busca ativa de quem são esses trabalhadores históricos e culturalmente excluídos. Pobres, pretos, suburbanos, periféricos, das capitais e do Brasil continental, que aí é o Norte e o Nordeste. E para que a gente possa trabalhar essa vedação da discriminação, a gente precisa pensar nesses processos estruturais coletivos, nesses processos coletivos estruturais, em alguns pilares. E o pilar é a dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, que é próprio do direito ambiental, né? Fraternidade e solidariedade, porque quando o artigo 225 fala das futuras gerações, você está dentro do princípio da fraternidade e da solidariedade. E se você for pensar que o meio ambiente do trabalho faz parte do direito ambiental, então a gente não pode afastar esse pilar, que é a fraternidade e a solidariedade. Então temos que os artigos 1º e 3º da Constituição e formando de forma direta o artigo 7º da Constituição. Eu já até tinha falado isso. Os artigos 1º, 3º e o 6º da Constituição, e o 7º, informam muito a CLT. Só que os artigos 1º e 3º vão informar de forma direta o artigo 7º. Só que o artigo 7º é uma cláusula aberta. Então, por ser uma cláusula aberta, ela vai incorporar um universo de trabalhadores. E aí a gente vai buscar maior fundamento para o artigo 7º nos artigos 1º, inciso 3, que fala da dignidade da pessoa humana, também o inciso 4, que fala do valor social do trabalho, e todos os incisos do artigo 3º. Eles são importantíssimos para dar sustentação, supedâneo, vigor estatal, vigor jurídico, político estatal ao artigo 7º. E, como a gente já havia dito, essas desigualdades estruturais de grupos sociais em desvantagens e estruturais demandam processo estrutural. E vocês já viram, né? Aqui, pessoal, eu vou entrar rapidamente mesmo, porque só faltam 7 minutos, que é a questão dos refugiados climáticos, né? Tem esse vídeo no YouTube, que ele é muito bom, vocês, se puderem ver depois, assistam. Ele é rapidinho, é só de 6 minutos, né? É dos Médicos Sem Fronteira, retratando a jornada desumana, né, desses corredores desumanos, desses refugiados climáticos. Só lembrando que existe a Convenção de Genebra de 51, o qual o Brasil é parte, tá? Essa Convenção de Genebra é o Estatuto dos Refugiados, juntamente com o seu protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 67. Importantíssimo, essa convenção prevê cédula de identidade, comprobatório de sua condição jurídica, CTPS, no caso do Brasil, e documento de viagem. Então, os refugiados climáticos,
aqueles que estão fugindo de situações emblemáticas em relação ao clima, porque degradação ambiental, mudança climática provocam conflitos. E por provocar conflitos, faz com que as pessoas tenham que sair da sua terra para se refugiar em outro local. Só que ela vai para outro local, nós chamamos de indocumentadas, mas elas precisam se documentar. Isso é importantíssimo. E olha, o decreto 9.277 de 2018 detalha todo o procedimento lá na Polícia Federal de como é emitido esse documento, porque é a partir desse documento provisório de Registro Nacional Migratório, que é gratuito, que permite o gozo de direitos no país. É um direito reconhecido na Convenção de Genebra a todos os refugiados. Só que o refugiado climático não está literalmente escrito na Convenção. Isso é uma construção interpretativa que nós, advogados dos direitos humanos, estamos fazendo, de incluir esses refugiados climáticos, ainda que não haja uma previsão literal, dentro da ideia de pessoas que estão vivendo em conflito social em seus países. Não só o motivo econômico. O motivo econômico é claro, mas o distúrbio social decorrente das mudanças climáticas, por si só, né, já vale a ideia de refugiado climático. Mas isso é uma construção, isso é uma briga, tá, que nós estamos empenhados a levar adiante, porque, como vocês vão ver aqui, nós temos aqui um caso brasileiro, dos refugiados climáticos do Rio Grande do Sul, né? Muitos vieram para cá, para São Paulo. Semana passada eu conheci alguns lá no Rio, né? Então as pessoas estão se deslocando dos seus espaços, né? Dos seus habitats, né? De onde elas vivem. Elas estão largando tudo, sem era nem beira. E você tem os refugiados climáticos da África, né? É isso que está acontecendo. E essas pessoas, elas tentam entrar nos países para conseguir sobreviver, né? E foi como eu falei, existe uma lacuna, né, na Convenção de Genebra, no Estatuto dos Refugiados, né? Porque você não tem ali de forma específica. Então, a abordagem ela tem que ser sistêmica para garantir a proteção e assistência adequada. Se você pensar, se fizer só uma interpretação literal da Convenção, sem levar em consideração o aspecto humanitário do que a mudança climática provoca em certos países, e o Brasil não está longe disso também, aliás, nenhum país. Acho até que as mudanças climáticas, do jeito que estão, vai provocar uma crise social generalizada, né? Porque as pessoas vão querer novamente se apropriar, né, a ferro e fogo de lugares de maiores bonanças, né? Então, é um cenário desagradável que a gente acaba vislumbrando. E para fechar nossa aula, pessoal, eu queria trazer, já que a gente está fazendo uma crítica, faltam 4 minutos, mas dá tempo, né, que a América Latina, né, ela está promovendo uma resistência, né, contra essa hegemonia europeia ocidental, né, de não só vivermos, né, pelo rótulo made in Europa, né, o direito made in Europa, o modo de vida made in Europa, a língua made in Europa, né, que é a nossa língua portuguesa. Então, existem outros desenvolvimentos possíveis. E aí eu vou citar a Constituição do Equador e da Bolívia, que a gente hoje está lendo, né, nos livros de direito constitucional, né, o quão multiconstitucionalistas são, né, esses países, né, porque eles permitem a convivência,
de outras realidades sociais, históricas, culturais dentro do país, né? E essas realidades sociais, culturais, históricas, econômicas, jurídicas, elas têm um regime próprio, que não se confunde com o regime, vamos dizer assim, secular do Equador, da Bolívia. Então, ela leva em conta as vidas dessas pessoas, né? Em toda a sua trajetória histórica, para antes da invasão, para antes do colonialismo. É um salto muito grande, né? Então, o Bem Viver, a Pachamama, ela é uma espécie de ode, né, vamos dizer assim, ao bem viver e, com isso, também positivar os direitos da natureza. Entender que a natureza também é titular, né, de um direito à sobrevivência, né, e que o bem viver de nós, seres humanos, e de outros seres vivos, dependem da natureza, né? Então, a busca da liberdade humana através de uma harmonia com o planeta Terra. Então, isso é muito interessante, né? Você vê essas constituições do Equador, perdão, e da Bolívia, né, ressuscitando, vamos dizer assim, antigas manifestações jurídicas plurais de povos latino-americanos que foram, por todos esses séculos, vamos dizer assim, silenciados e invisibilizados, né? Ressuscitou, trouxe à tona novamente, né, as suas sabedorias, os seus costumes, os seus modos. Isso é um exemplo que eu considero maravilhoso, porque aqui no Brasil nós temos comunidades indígenas, né, que ainda conservam, né, as suas tradições, nós temos os quilombolas, então isso serve até de inspiração para que a gente siga, né, o caminho dos nossos irmãos latinos, né, que a gente respire e viva por nós mesmos, né, que a gente se autocompreenda, que a gente se auto-observe, se auto-reconheça como pessoas autônomas, né, que por um acidente, vamos dizer assim, europeu de busca por um prazer, uma visão hedonista, né, nos trouxe nos deixou como legado, né, tudo isso que a gente viu aqui de racismo estrutural, de desigualdades estruturais, né, de trabalhos forçados, do não reconhecimento do próximo como outro. Nós somos sempre seres atávicos, e quando a gente olha esse constitucionalismo latino-americano, de bem viver e pachamar, a gente tem aí um fio de esperança de que a gente também possa, né, andar por nossas próprias pernas. E a missão constitucional do advogado, né? Lembra que eu falei das garantias institucionais? O advogado também é uma garantia institucional, porque a atividade da advocacia é a única atividade privada prevista na Constituição. É o artigo 133 da Constituição. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Então, compete a nós, advogados, enquanto garantias institucionais previstas no artigo 133, promover, sim, processos estruturais com vista a erradicar a discriminação indireta entre trabalhador com vínculo e aquele que não possui. Tem muitos colegas já fazendo isso é importante. Argumentar para além da tese do mínimo existencial, que é de alcance limitado, até agora é só saúde, educação e moradia, como se os outros direitos não fossem também mínimos existenciais, quer dizer, trabalho então não é mínimo existencial. E capilarizar a educação ambiental, né, na forma do artigo 225 da Constituição, esqueci de botar ali, para erradicar o racismo ambiental no contexto de mudanças climáticas, né, raça e gênero. A gente falou pouco do gênero, mas a mulher também ela sofre uma discriminação estrutural. E atuar perante os tribunais internacionais com afinco, né, sobretudo nos sistemas interamericanos de direitos humanos, que é a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, com quais o Brasil aceitou jurisdição. Então, a gente é habilitado, nós temos capacidade postulatória, né, de advogar perante esses órgãos internacionais,
denunciar perante eles violações de direitos, de igualdade de raças, sobretudo no contexto de mudanças climáticas. E eu trouxe aqui para fins de reflexão final, né, esse precedente internacional que trata do caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, onde homens e suas famílias, crianças pobres e pretas do norte e nordeste do Brasil, são as principais vítimas de trabalho escravo no Brasil, submetidos a jornadas exaustivas e em condições degradantes de trabalho e vida, inseridos em um sistema perverso de concentração de corpos, né? De novo, campos de concentração, né? Inclusive, o Hitler se inspirou, né, no colonialismo europeu, né, nas suas terras americanas e africanas, a praticar o Holocausto, né? Ele achou lindo aquilo e, nossa, funciona, né? Funcionou lá na América Latina, funcionou na África, vai funcionar aqui também. Vamos eleger aqui um grupo vulnerabilizado, nossos inimigos, e vamos fazer o que nós fizemos lá atrás. Então, esse sistema de concentração de corpos, né, é uma coisa antiga, que é reproduzida, na maior parte das vezes, contra o pobre, o preto, o sofrido, o que já está em condições degradantes, mas de vez em quando, um aí resolve fazer também a mesma coisa. Então, acaba que a gente é laboratório. E é isso, meus amigos, eu quero agradecer muitíssimo aqui estão as fontes, a atenção de vocês. Eu vou fechar aqui para ver se eu vejo ok, alguém me vê. Obrigada, professora. Dá para ver, sim. Dá para ver? Estou vendo você. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui. Então, nós temos aqui a Gabriela e a Juliana. Olha, Sim. Olha, espero que você, Juliana e Gabriela, tenham gostado da aula. Ela foi preparada com muito carinho, para que vocês possam... Eu gostei muito, professora. Ah, que muito bom, esclarecedora. Juliana. Eu fiz uma pergunta no chat, aí eu acabei mandando aqui. Deixa eu ver. No chat. Se a dignidade da pessoa humana é um parâmetro de interpretação e o meio ambiente faz parte desse contexto, sim. Então, tanto as empresas empregadoras, sociedades, quanto a CLT, devem seguir esses direitos, incorporando a nossa realidade com uma visão mais concreta e uma mudança de perspectiva. É isso mesmo. Porque tá bom, professora. A dignidade da pessoa humana, ela é vetor, né, de interpretação de toda a norma, da CLT, da Constituição, da própria Constituição. A gente precisa, quando a gente interpreta algum artigo, algum dispositivo constitucional, a gente nunca pode deixar de lado, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, você está correta, assim, no seu pensamento, né, em mudar, né, a mudança de perspectiva, né, sair desse lugar comum que aprisiona e tentar a liberdade de uma forma sadia, sustentável. É muito legal. Gostei da sua pergunta, Juliana. Muito obrigada. Também, Gabriela, que está aqui agradecendo. Eu gostei também, muito obrigada. Eu agradeço a vocês duas pela atenção. Que a aula seja boa para vocês. E vocês têm aí, não sei se eu deixei o meu contato, mas é o slalvesmaia@gmail.com, né? slalvesmaia@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me fala, tá? Então, uma boa noite para vocês e eu peço licença, então, para parar a apresentação, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta.